Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e que carrega as escolhas na sua vida. Pessoal e profissional, afinal de contas, vida é uma só. E hoje, a convidada, divos e divas, qual é a linguagem que a gente fala com eles? Nicole, Oi, seja bem-vinda! obrigada. Aproveitando os últimos momentos no Brasil, Sim, que maravilha! Gente, eu tava brincando antes, vamos fazer uma festa de despedida na cidade para ela, porque sem dúvida que orgulho saber a obrigada. trajetória que tá só se iniciando do teu futuro, que eu tenho certeza que vai ser brilhante. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente. Que futuro é esse? Que trajetória é essa? Por que que estamos falando isso? Para onde você vai, Nicole? Então, eu tenho 18 anos e eu tô indo iniciar a minha graduação no Canadá. Eu vou estudar na Universidade de Calgary, em Alberta, e eu vou ficar lá por 4 anos estudando. É bem mais longo que o intercâmbio, e eu vou estudar relações internacionais. E de onde saiu esse desejo? Barbie Profissões, Relações Internacionais. Então, Quando que nasceu essa vontade? é uma profissão bem diferente. Eu sempre gostei muito de história e de geografia e de todo esse mundo, assim, de atualidades, de curiosidades, e sempre me disseram que eu deveria fazer relações internacionais, mas eu nunca entendi o que que era essa carreira e sempre falaram: "Ah, deveria ser diplomata", mas eu nunca entendi de fato o que que era diplomacia e tudo mais, até que durante o meu 8º ano, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu comecei a participar de uma coisa que se chama simulações da ONU. Simulações da ONU são como se fossem debates onde cada pessoa representa um país participante das Nações Unidas. E nesses debates, igualmente há em uma reunião da ONU, a gente tem que resolver algum problema, algum conflito. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma simulação da ONU sobre a guerra do Kosovo, a gente está ali, cada pessoa representa um país e a gente tem que resolver essa guerra. São coisas que nem nós mesmos, tipo assim, nem os presidentes mesmo resolveram, mas a gente tenta. E como que é essa escolha para participar de um debate desse? Então, teve essa oportunidade no colégio onde eu estudava, então a gente tinha um clube de simulações da ONU, onde os alunos se organizavam, tinha uma empresa mesmo que fazia esse serviço e foi oferecido no meu colégio. Mas tem várias oportunidades de simulações da ONU online, então eu, por exemplo, participo de uma instituição chamada Instituto Diplomum, e ali a gente promove simulações da ONU online para as pessoas do Brasil inteiro. A gente também tem simulações em inglês que envolve pessoas do mundo inteiro mesmo. Então, são oportunidades escassas, elas são diferentes, né? Não é tão comum aqui em Cocal, por exemplo, mas eu achei por meio do colégio e comecei a participar. E a nível de Santa Catarina, tem bastante participantes, por exemplo? Tem a UFES, que é a federal do nosso estado, faz simulações da ONU para os alunos, mas ainda assim é pouco por aqui, é mais comum lá em São Paulo, fora do Brasil, na verdade, né. Aham. E ele serve foi uma das etapas que foi te fazendo pegar gosto por isso? E foi através dali que tu soubesse de vestibulares para Sim, universidades de fora? foi exatamente assim. Eu participava do clube que tinha no Marista sobre simulações da ONU, e um dia eles fizeram uma palestra com um menino que foi estudar fora. Ele era ali de Criciúma, na verdade, e era a única pessoa, assim, que a gente tinha contato, que tinha participado de algo assim. E aí ele foi dar uma palestra, falar sobre o processo dele ali no clube, e foi assim que eu fiquei sabendo e fui me inteirando de tudo isso. Chegou o ensino médio, fosse te aprofundando. Exatamente. O processo ele começa no 9º ano, porque é para estudar fora, né. Então, lá fora, a gente não tem 3 anos de ensino médio, são 4. Então, o nosso 9º ano é como se fosse o primeiro ano de ensino médio deles. Tá. Então, o processo começa no 9º ano. Eu tive a sorte de descobrir isso no 8º, então eu consegui começar a pesquisar e tudo mais. E no 9º ano, comecei a correr atrás do que eu tinha que fazer, e foi assim o ensino médio inteiro. Certo. E desde o início, sempre direcionada para relações internacionais. Sim, sempre. Nessa tua pesquisa, aí verificasse quais instituições de ensino
já tinha uma preferência assim, ah, vou para Estados Unidos ou Canadá, ou tu pensava Europa? Qual era a tua ideia nisso? Então, eu acabei aplicando para Canadá, Estados Unidos e Europa. A minha preferência inicial era os Estados Unidos, mas ano passado, quando eu estava fazendo todo esse processo de me inscrever para essas universidades, eu fui me encantando assim pelo Canadá e acabou que as minhas universidades preferidas ficaram no Canadá mesmo. Então, dei sorte de estar indo para lá. E em números, quantas aprovações? Foram, no total, 13, se eu não me engano, incluindo a Universidade de Toronto, que, diga-se de passagem, é a 20ª melhor do mundo. E, além disso, também tive aprovações na Bélgica, na Espanha, em alguns estados dos Estados Unidos e no Canadá. 13 aprovações no total e, pelo que eu me lembro, com bolsa em todas as faculdades. Que orgulho. E como funciona isso de bolsa? Quais são os critérios? É por nota ou é pela questão financeira? Como que é? Então, depende. A gente tem o que chama de need-based e non-need-based organizations. Então, algumas faculdades, elas vão te aceitar independente da tua condição financeira. Elas vão cobrir todos os gastos que tu precisar. Isso são as faculdades mais renomadas, que têm mais investimento para esse tipo de coisa. A maioria das universidades que eu apliquei, elas eram o seguinte: a gente aprova, independente da questão financeira, mas as bolsas são por mérito acadêmico. Então, a maioria das minhas bolsas, das minhas scholarships, que a gente chama, foram por mérito acadêmico. E aí eles avaliam as notas, tudo que eu fiz durante o ensino médio, todo o processo de fato, e vão selecionando. Interessante. Por isso, foi muito estratégico tu começar já desde o nono ano toda essa preparação para no ensino médio realmente depois vir todo esse resultado. Sim, com certeza. Eu comecei no meu 8º ano, era pandemia, mas ainda assim eu continuei mantendo as notas altas e participando de atividades extracurriculares, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no processo todo, que é mostrar para a faculdade que tu é uma pessoa engajada, que tem liderança, que tu causa impacto na tua comunidade. Então, no 8º ano foi assim. No nono ano, continuei ali mantendo as notas altas, que é muito importante, porque as notas é o básico para entrar. O mínimo que precisa é ser um aluno de excelência acadêmica. E aí, essas extracurriculares que eu falo, os prêmios que eu ganhei, são o que vão me diferenciando das outras pessoas que também têm notas altas. Então, no nono ano, continuei participando de extracurriculares. Eu me tornei diretora do clube de simulações da escola. Eu fui para Brasília pela primeira vez para participar de simulações da ONU. E no primeiro ano fui assumindo mais coisa, segundo ano também, e aí no terceiro é que acontece o processo mesmo. Todos os outros anos eu só fico me preparando para o que está por vir. Então, o meu terceirão foi no ano passado e foi aí que eu coloquei a mão na massa, vamos dizer assim. Eu tive que pedir cartas de recomendação para os meus professores, então era importante eu ter uma relação legal com eles. Eu precisei enviar todas as minhas notas desde o nono ano. Também enviei todas essas atividades extracurriculares que eu fiz. Então, eu tinha que enviar. Eu participei durante 4 anos do clube de debate, eu impactei mais de 300 alunos, tinha que explicar isso, é importante. Além disso, eu tive que escrever muitas redações, a gente chama de essays, que é onde tu consegue se expressar para a universidade e mostrar o teu interesse. Então, eu tinha que escrever redações falando por que eu queria ir para tal universidade, por que eu queria tal curso, qual é a tua extracurricular de mais impacto, qual é a experiência mais significativa que tu já teve, qual é o impacto que a tua comunidade tem em ti. Então, tinha que trabalhar bastante, me expressar e mostrar quem eu sou para a faculdade. E foi isso, eu também tive que enviar certificados de Olimpíadas, premiações e esse Eu tipo de ia te coisa. perguntar isso, além desse poder argumentativo, porque daí isso é avaliado, Sim. Enem, essa parte também eles utilizam para algo? Não. Não? Eu enviei as minhas notas do Enem para algumas faculdades porque elas me davam essa possibilidade. E como eu tinha notas boas, era bom demonstrar isso para elas. Mas lá a gente tem outra coisa, a gente tem 2 testes padronizados. Aqui a gente tem o vestibular e lá fora também existe vestibular, a diferença é que existe muito mais além disso. Então eu tive que enviar notas de testes em inglês
para mostrar que eu sei falar inglês, que eu vou conseguir Uhum. acompanhar tudo. E eu também tive que enviar notas do SAT. O SAT é literalmente o vestibular americano, só que ao invés de ser o processo todo, ele é só uma parte. E tudo online. Na verdade, não. Os testes de inglês eu consegui fazer online, mas o SAT eu fui fazer em Porto Alegre, porque são só escolas internacionais que aplicam esse teste. Então, eu fui fazer na Escola Pan-Americana de Porto Alegre, porque lá eles têm todo o sistema de uma escola americana, só que no Brasil. Tá. Para essa que tu vai, como que funcionou? Então, para essa foi mais simples. No Canadá, eles não têm esse famigerado SAT. Então, eu só precisei enviar as minhas extracurriculares, as minhas premiações, as notas e redações. Eu tive que enviar bastante redações, eles pediam bastante coisa, até para passar no processo de bolsa. E depois de ter sido aprovada na universidade, eu também fui convidada para participar do meio de honras deles, que são aulas avançadas para alunos que eles consideram que estão avançados. Então, a minha faculdade, a Universidade de Calgary, tem 30 mil alunos, e desses 30 mil, 30 são selecionados para participar dessas aulas avançadas, dessas honrarias que eles chamam. E aí eu fui selecionada, eu tive que enviar também uma redação para eles me aprovarem, mas eu fui convidada para participar. E aí Eu não tô fingindo naturalidade. Tá dando pra notar, né? E aí eu vou ter algumas aulas, porque a maioria das minhas aulas, como são 30 mil alunos, são com muitas pessoas. Então, às vezes, 100, 200 alunos em uma sala de aula. Aquela coisa de De filme, assim, filme, auditório. exatamente. Aham. E aí, essas aulas de honras, elas são bem menores, né? 30 alunos, é um contato mais direto com o professor, bastante discussão. E aí, depois, no meu diploma também, tá lá que, me graduei com honras. Eu não vou deixar de perguntar isso, não pensasse ir pro direito. Como boa filha de advogada. Então, é porque lá fora não existe a faculdade de direito como a gente conhece aqui. Direito é uma pós-graduação. Então, eu teria que primeiro fazer uma faculdade de 4 anos, e aí depois sim eu faria a faculdade de direito como uma pós. Estudar fora era um pré-requisito. Sim, Não tava dentro, assim, do script, não. Eu vou. Então, se fosse. Até porque direito teria que estudar o direito brasileiro, se sim, fosse para advogar aqui, né? exatamente. Mas tinha que ser lá Sim, fora. Tá. sempre quis pra fora. Olha, gente, sonhos. Eu fico assim, ó, impressionada com a tua história. E tu contando tudo isso, me veio à mente. Já chegasse a fazer algum teste sobre altas habilidades? Isso? Não, nunca fiz. Acho que eu sou Eu dentro do acho. padrão. Tu acha? Acho que sim. Não, porque quando tu estava contando, por exemplo, essa parte de escrita, fala, dominar outras línguas e tudo mais, eu fiquei muito pensando nisso. Tá um pouco na moda, assim, falar sobre esse tema, sobre altas habilidades, mas e também a gente não pode mascarar o que tem por trás disso, porque assim, é alto em tudo, é uma pessoa intensa em tudo. Então tem esse ponto, mas me veio à mente assim esse pensamento. Outra coisa, tua família gosta de viajar, tem isso. Será que isso já vinha contigo assim guardadinho desde a infância, algo de eu Nicole para o mundo? Então, eu tenho essa sorte de estar numa família que gosta de pegar um avião. Então, desde pequena, eu sempre tive essa vontade, porque via nos filmes, assistia Disney Channel na TV e queria viver igual eles viviam, naquelas faculdades enormes, naquela glamorização mesmo. Então, acho que sempre teve uma vontade de sair, assim, de explorar o mundo, né, de ver o que tem lá fora. Então, acho que com certeza estar numa família que valoriza tanto isso me influenciou. Tem um dedinho do Vocélio Sim, ali sim, com influenciando. certeza. Vamos conversar sobre esses documentos que Claro. temos aqui? Eu achei muito curioso, porque aqui a gente está acostumado assim. Saiu a aprovação no vestibular, vou lá olhar na lista. Até mesmo concurso, tudo, Uhum, tu vai lá verificar no site oficial sim, se tá o teu nome. Mas poder receber pelo correio tem uma sim, emoção a mais. sim, exatamente. Então, a gente não existe lista lá, né? A gente tem as cartas de aprovação, as universidades mandam e-mails e também mandam literalmente cartas por correio.
Então, essa aqui era uma universidade de Boston, e eles me mandaram, literalmente, acho que dá pra ver, né? Então, tem vários mimos. Então, aqui a carta de aprovação mesmo, com o meu nome, o parabéns, tudo Olha, gente, papel timbrado, bem bonitinho. tudo. Sim, Olha só. Cocal do Sul, gente. sim. E aí, enfim, vem várias coisas aqui, Legal. tem encarte, tudo bem bonitinho. E Que é uma recordação. sim, com certeza. Eles também mandam cartões postais, que aí eu não consegui pegar porque estão colados, mas eles mandam muita coisa, assim, o aluno se sente valorizado. E Com aí, certeza. essa daqui é pra universidade que eu vou, que é a Universidade de Calgary, e aí eles mandaram por correio assim que eu passei. Aqui tem todas as minhas cartas de aprovação. O legal vai ser Nossa, assim: está lá a Nicole estudando numa universidade que tem mais alunos do que a nossa querida Cocal do Sul. sim, na verdade, sim. Meio preocupante até. Mas, Isso me lembra, quando a gente estava conversando, eu disse, universidade, 30 mil habitantes, me veio, assim, uma memória, quando eu fazia o ensino médio na SATIC, os professores, assim, sempre rolavam uma piadinha, porque o pessoal do Treviso vem para cá e a SATIC tem mais alunos do que o Treviso tem habitantes. E eu disse, ai, gente, para, agora eu tô aqui eu, né? sim. Ela disse assim, qual? Mas é. E aí todas elas mandam cartinhas bem bonitinhas falando. Aí, por exemplo, E aqui são das aprovações, não é sobre as sim. bolsas. Não, algumas têm sobre as bolsas. Então, por exemplo, essa daqui é da Universidade da Flórida International University, e eles me mandaram um certificado mesmo com a minha bolsa. Mas aqui estão só as aprovações mesmo. As bolsas geralmente vêm depois, então eu recebo outro e-mail, outra carta explicando que eu ganhei a bolsa e me dando detalhes. Para estudar no Canadá, precisa de visto? Sim, eu precisei aplicar para o visto canadense. Ele é mais simples do que os Estados Unidos, mas eu precisei. Então, eu precisei enviar para o consulado canadense a minha carta de aprovação, a universidade também dá esse suporte, e precisei fazer consulta médica, algumas coisas em Porto Alegre. É mais simples do que nos Estados Unidos, mas eu preciso sim de um visto. E tem alguma diferença aqui? A nossa região, a maioria das pessoas tem dupla cidadania. Influencia em algo para isso ou não tem diferença nenhuma? Não, acaba precisando fazer o visto de qualquer maneira, porque é um visto para ficar, eu vou ficar lá por 4 anos, né? Uhum. Então, acaba precisando passar pelo processo independente da cidadania. Além das provas que tu fizesse, tem alguma específica sobre línguas para comprovar ou já faz parte do cronograma assim de provas? Tem uma prova específica que são duas, a gente chama de TOEFL e de DET. Eu fiz ambas, mas cada um pode escolher qual que quer fazer. E aí elas foram online e todas as universidades pedem, eu sou obrigada a fazer e é para comprovar. Então nessa prova eu tenho que escrever, eu tenho que falar, eu tenho que ouvir, ver se eles estão entendendo o que eu estou ouvindo, tudo mais. Tenho que, assim, demonstrar que eu sei tudo de inglês. Inglês canadense tem muita diferença Não, para o americano? não, Mesma coisa? é igual. Eles às vezes falam alguma palavra ou outra de um jeito diferente, um sotaque, mas é igual. E desde quando que tu estuda inglês? Então, eu comecei bem cedinho. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu já comecei a fazer curso de inglês. E aí eu fiz ali dos meus 7 anos até os meus 13. E aí depois acabou vindo pandemia e enfim. E aí eu parei de fazer curso. Mas desde pequena eu sempre assisti tudo em inglês, ouvi tudo em inglês. Há anos eu só leio livros em inglês. Então, sempre me mantive muito imersa na língua, na cultura, o que é muito importante. Eu acho que o curso com certeza é importante para te dar uma base, uma estrutura, mas eu acho que o que forma a minha pronúncia, por exemplo, o meu listening, de eu conseguir entender bem, é o fato de eu estar vendo tudo, consumindo tudo em inglês. Claro, porque apesar de não ser uma imersão propriamente dita no local, mas tu acaba vivendo aquilo. Sim, com certeza. E aí, no ano passado, eu fui para Harvard e para Yale, que são duas das melhores universidades dos Estados Unidos, para participar dessas simulações da ONU, então eu fui para debater.
E lá eu tive contato com gente do mundo inteiro, então eu ouvi todo tipo de inglês possível. E ter me mantido imersa nesse mundo desde criança, desde pequena, com certeza ajudou para conseguir me comunicar, entender as pessoas. Para te ter ido para lá, foi uma seleção no Brasil? Como que funcionou? Então, nesse instituto que eu falei mais cedo, o Instituto Diplomum, eles têm um programa de mentoria para alunos que querem melhorar as habilidades em simulações da ONU para poder ir para esses grandes eventos. As simulações de Harvard e Yale são as maiores do mundo. Então, eu passei o ano todo em um processo, nessa mentoria mesmo, né? Então, em um processo intensivo de preparação e de treinamento. No final do ano, a gente se inscreve para essas simulações. Fui aprovada e fui para lá. Interessantíssimo. E a pergunta que não quer calar, eu, como boa curiosa que sou, pensando assim, o nosso Brasilzão todo, tem muita gente interessada nisso? Então, Como que tu avalia? eu acho que quase todo mundo no Brasil que quer estudar fora, a gente meio que se conhece. É meio que uma comunidade, assim. Então, eu conheço pessoas de todos os cantos que querem estudar fora. A gente é literalmente, assim, amigos. E aí, eu acho que é bem limitado. São pessoas bem seletas, porque ainda não é uma oportunidade que é muito divulgada, que se coloca como acessível para as pessoas. Ainda é um processo, querendo ou não, é muito complicado e não é comum, não é normalizado aqui no Brasil o pessoal querer estudar fora. As pessoas têm esse desejo, mas a gente não sabe como é que funciona, ninguém explica isso pra gente. Parece algo muito Muito distante. distante. Então, eu acho que aqui é bem pouco comum. Acho que dá pra contar, assim, nos dedos as pessoas que conhecem o processo e que conseguem passar por ele, porque ele é complicado. E até porque, a nível de políticos, assim, tô te falando isso de desconhecimento total, mas tem alguém que é deputado, algo assim, que já fez parte desse programa da ONU, por exemplo? Então, tem uma deputada, a Tabata Amaral. Imaginei que ela tinha Sim, algo que disso. ela estudou em Harvard, né? Então, ela é a única política assim que eu vejo falando sobre isso, e ela explica como foi o processo dela, as organizações que ajudaram ela e tudo mais. Mas ainda assim, é pouco, né? É só uma pessoa. Pois é, sabe que quando eu soube do início, que tava prestando vestibular, vamos falar Uhum. assim, e eu fiquei pensando, gente, como a gente precisa dar voz para Nicole para incentivar mais jovens a buscarem isso. E que sim, é possível. Tu não precisa estar num grande centro para isso, porque às vezes, poxa, a gente é de uma cidade pequena. Mas se eu não estou em Floripa, mas eu não estou em São Paulo, eu não vou conseguir ter acesso a isso. Não, consegue. A internet facilita muito isso. Sim, é muito possível. Então, eu conheço gente de cidades menores que a nossa e que foram para universidades super renomadas, porque por mais que o processo seja complicado e complexo, ele exige muito dos alunos, ainda assim ele é super possível e tem vários caminhos, tanto na questão financeira quanto na questão acadêmica mesmo. Então, pessoas de todos os contextos possíveis conseguem isso da fora, é possível. Para quem acha que isso é algo, ainda assim, a gente trazendo essas informações, mas para quem está achando que é algo muito distante, a Nicole, ela é uma pessoa muito estudiosa, ela é uma pessoa muito inteligente. Como que a Nicole é? Então, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre me esforcei muito para estar no topo assim da sala, mas ainda assim tem pessoas que às vezes não têm super notas e conseguem ir para universidades incríveis, mesmo assim, conseguem bolsa, conseguem tudo, mas eu sempre gostei muito de estar envolvida Nicole em consegue tudo. viver além de estudar? Sim, consigo. É É possível. possível. É possível ter vida Sim. social e Sim. vida estudantil. Eu vi que na tua formatura tu fosse a oradora também. Sim, muito legal. Eu sempre quis ser oradora da turma. E aí eu fui com mais 2 alunos. No Marista a gente tinha 3 turmas de terceirão. Então as salas votaram para ver quem ia representar cada turma e eu consegui. E aí, Primeira eleição, assim, tua? não, na verdade não. Eu fui líder de sala todos os anos, acho que desde que eu entrei no Marista. Então, Ai, gente, nós temos muito em comum. então já tá. Realmente, de fato, representa a tua turma.
Sim, acho que sim, com certeza. E como é que tu avalia, agora fugindo um pouquinho desse assunto, quando eu vejo, as coisas mudaram um pouco de quando eu fiz vestibular para agora. A gente percebe assim, antes, por exemplo, para te ingressar numa medicina, era algo muito difícil. Claro que tinham menos incentivos e tudo mais. E hoje tem um boom, parece, uma procura maior por esses cursos. Tu também observa isso ou não? É um olhar de quem está de fora? Não, com certeza. Acho que a maioria das pessoas da minha sala queria medicina e não tem. Eu acho que alguns anos atrás até a medicina empatava um pouquinho com engenharia, com direito, mas agora realmente é um boom mesmo. Então, todo mundo quer medicina e quem tá ali no ambiente a gente também observa. Então, eu e as minhas amigas, a gente também. Nossa, todo mundo quer medicina. Pois É, é, é normal. a gente se questiona, porque tem tantas profissões interessantíssimas, tantas oportunidades, e que às vezes as pessoas se concentram numa determinada e a gente se questiona. Por exemplo, tu com todo esse teu poder de liderança, porque já vem desde pequenininha, sendo líder de sala e tudo mais, às vezes não indo para uma relações internacionais, por que não explorar tudo isso, esse mundo Aham. todo que tem? E tu pretende quando, vamos pensar assim, tá, e quando tu crescer? Quando tu crescer, Nicole, o que que tu vai querer ser? Pensa em ser diplomata, Brasil, o que que tu planeja? Então, eu como tu falou antes, que eu venho de uma família que gosta de viajar, eu quero continuar lá fora e continuar explorando outros países, outros lugares, né? Mas agora, quando eu crescer, eu quero trabalhar com jornalismo político. Então, por enquanto, meu plano não é seguir para diplomacia. Se eu fosse seguir para diplomacia, ainda assim eu ia querer trabalhar em uma embaixada brasileira em um outro país. Mas agora o meu plano é seguir no jornalismo político, então nessa questão da comunicação mesmo. E para isso, cursando relações internacionais, depois tem que fazer algo, por exemplo, em jornalismo? Não, não é necessário. Eu até cogitei aplicar para jornalismo com as faculdades, só que eu acho que aplicando indo estudar relações internacionais, eu vou ter uma gama muito mais aberta. Então, se daqui um ano eu decidir que eu não quero seguir no jornalismo, eu consigo escolher muitas e muitas e muitas áreas para trabalhar com esse diploma que eu tenho. Então, eu não preciso necessariamente ter algum curso, alguma certificação de jornalismo. Interessante. Como está, Mames? Então, todo mundo tá meio desesperado, né? Até porque a gente tem que ressaltar um ponto. Nicole é filha única. Temos que falar sobre isso, Sim. porque às vezes eu, como filha única, também as pessoas. Ah, mas não, mas vai ficar junto com a tua mãe, né? As pessoas têm essa coisa que a gente tem que desmistificar Sim. dos filhos Não, eu sou únicos. tudo única. Eu sou filha única, eu sou, por parte de mãe, eu sou neta única também. Sobrinha única. Sobrinha, tudo única. Tudo possível. Então, fica aquela coisa, né, de, poxa, eu tô indo embora, eu tô meio que deixando todo mundo, mas ainda assim eu sempre tive o apoio e o suporte, por mais que agora todo mundo tá meio triste, Faz mas parte da despedida. Mas eu sempre tive muito esse apoio e vai, a gente dá um jeito e, enfim, sempre tive a opção de escolha. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Eu assisti um vídeo que eu achei assim. Ai, é lindo de ver. Eu até me emocionei vendo. Na verdade, o influenciador colocou dos pais vendo a coluna dele no jornal que saiu. E daí a mãe estava com o celular escondidinho e o pai pegou, e ele foi assim, ler e ele, nossa, olha o que que a gente fez, sabe? Olha que isso. A gente sentia assim o orgulho desses pais em ver onde o filho chegou. E também, por outro lado, eu fiquei pensando, poxa, esse filho chegou por conta desse incentivo que tem. Porque tenho certeza que se os teus pais, desde o início, não é somente te encaminhar para te fazer um curso de inglês, é estar ali, isso pesquisa, é possível, vamos ver o que está acontecendo. A gente precisa desse impulso para a gente estar alcançando os nossos sonhos. Sim, com certeza. E aí, realmente, é muito além de só começar no inglês, por exemplo. Então, quando eu decidi abraçar esse processo,
não é só eu que tô nesse processo, é a minha família inteira. Então, eram finais de semana que a gente tinha que ir para Porto Alegre fazer prova. Ou então, quando eu viajei ano passado, a gente precisou correr atrás de tudo. Então, é muito além de só eu estar nesse caminho, mas tá todo mundo junto comigo, tá todo mundo olhando, às vezes, uma extracurricular que eu posso estar fazendo, me levando para viagens, essa coisa, né, de ter que ir para Porto Alegre, então me ajudando com tudo. A família é fundamental Sim, para com ter todo esse certeza. apoio. Sim, E falando de Brasil, também fosse aprovada aqui no Brasil. fui. Eu fiz o Enem, então no meu primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu prestei o vestibular do Enem, e aí no terceiro ano eu enviei a minha nota para algumas faculdades, que é meio que assim que funciona, e eu fui aprovada em Relações Internacionais na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é uma universidade bem legal também. E das tuas notas? Porque assim, mas para relações internacionais é fácil. Então, na verdade, não. É um curso que tem uma nota de corte bem alta e lá fora também é um curso que é visto como requisitado. Então, o pessoal, muita gente aqui do Brasil acaba indo para fora e fazendo RI. E, além disso, aqui também eles têm uma nota muito alta. É um curso que te desafia academicamente. Interessante. Para quem busca, quem sonha em ter uma carreira internacional, que conselho que tu daria? Acho que com certeza começar cedo e pesquisar muito, porque tem muitas oportunidades. Eu nunca ia imaginar que eu, morando em uma cidade pequena, ia conseguir algo assim, mas indo buscar na internet, participando de coisas online mesmo, deu muito certo. Então, acho que o segredo, com certeza, é pesquisar e começar o mais cedo possível. E participar de instituições Sim, extracurriculares, que também é sim, bem interessante. Essa exatamente. participação, essa vida em comunidade. Exatamente, eles valorizam muito o engajamento comunitário mesmo. Então, tu se mostrar uma pessoa que tem impacto aonde tu vive é muito importante para eles. E isso eu consigo fazer estando em Cocal do Sul, que é uma cidade pequena, ou estando em São Paulo, onde eu sou uma formiguinha. Falasse sobre eu, uma cidade pequena, de uma cidade pequena, indo para lá. A Nicole, de 13 anos, ela, nos melhores sonhos dela, ela estava, né, vivendo o filme, chegando no auditório cheio e Sim, acho que com certeza sempre tive muita vontade, sempre corri atrás. Então, acreditar em mim mesma também é bem importante. importantíssimo. Sim. Obrigada. Eu Obrigada, eu amei conversar contigo. também. Tu és uma inspiração, não só para as pessoas da tua idade, mas para as pessoas mais velhas também. E eu acredito muito nos jovens e que venham mais Nicoles. A gente precisa de mais Nicoles. Estando à frente do movimento das mulheres empreendedoras aqui da cidade, a gente vê como é importante ter mulheres que querem, desde às vezes esse desejo surge um pouco mais para frente, mas aquelas que já pensam desde pequenas assim de estar ocupando esse lugar de liderança é muito importante. Sim, com certeza. Muito obrigada também, Bruna. Que venham os próximos papos, os próximos Com projetos. certeza. Partiu Canadá. Sim. Excelente viagem. Obrigada. Para você que acompanha o Carregando Minhas Escolhas, siga o nosso perfil e que a Nicole carregue as escolhas dela agora. Tchau, tchau. Tchau. Arrasou. Eba! Gente. Ela te deixou sem palavras, né? Nossa! Pela primeira vez eu vi a Bruna quieta. Eu pensando, tu vai com a minha boca esteja fechada.